Fala, queridos, tudo bem com vocês? Rodolfo na área, diretamente do Instituto Rodolfão, para a gente finalizar aí os nossos estudos das variedades linguísticas, certo? Na primeira aula dessa sequência nós falamos sobre o que são as variedades linguísticas, o que é a norma padrão, os níveis de variação, como que eu percebo se um texto está ou não de acordo com a norma padrão, fonológico, morfológico, sintático, vocabulário. Na segunda aula da sequência nós falamos sobre as variedades linguísticas de identidade, que estão associadas à origem do falante, momento histórico, diacrônica, região diatópica e grupo social diastrática. Agora a gente vai falar das variedades linguísticas relacionadas à modalidade e registro. Turma, a gente vai falar agora da variação linguística que é motivada por contextos de comunicação e não pela identidade do falante, não pelo momento histórico, não pelo grupo social, não pela região, e sim pela situação de comunicação. A variação diafásica tem a ver com a linguagem mais formal, mais informal, certo? Então, quando eu estou numa situação mais formal e uso a norma padrão, uso uma linguagem mais... tentando buscar ali uma linguagem mais culta, eu estou fazendo isso por conta do contexto. Se eu estou numa situação descontraída com meus amigos, eu uso uma linguagem mais informal, certo? Então essa variação de formalidade, falar mais formal em contextos formais e de maneira mais informal em contextos informais, é a variação diafásica, determinada pelo contexto de comunicação, por quem é meu interlocutor, pelo grupo com o qual eu estou me comunicando ali. Porque a gente tem um diálogo simulado entre um gerente de banco, uma gerente de banco e um cliente. Olha aqui, a gerente fala: boa tarde, em que posso ajudá-lo? E o cliente fala: estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Aí o gerente fala: nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Que responde: sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Aí a gerente fala: Julinho, é você, cara, aqui é Helena. Está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Aqui tem um exemplo perfeito da variação diafásica. Enquanto a Helena conversava com um cliente que ela não sabia quem era, ela estava usando a norma padrão. A partir do momento que ela reconhece que o cliente em questão é um amigo dela, ela passa a usar uma linguagem informal, não padrão. Essa variação é a variação diafásica. Repare que na fala dela, a gente tem marca como cara, como cê tá em Brasília, ainda, que não estão associadas a grupo social, a região, que não está associada à questão histórica. É simplesmente uma linguagem informal, típica de quem está em contextos informais. Então o nós, o tal, o vamos, são essas marcas de linguagem informal de quando a gente está em contexto informal de comunicação. Variação determinada pelo contexto, pela situação de comunicação, diafásica. A variação diamésica é aquela que está relacionada com o meio de comunicação, com a modalidade de comunicação. Turma, usar a norma padrão na escrita não é a mesma coisa que usar a norma padrão na fala. Por quê? Na escrita eu planejo e corrijo, eventualmente. Na fala, não. A escrita tem dois momentos. O momento da elaboração e o momento da produção. Na fala, o momento da elaboração e da produção é simultâneo. Eu produzo enquanto estou falando. Então aqui, eu estou falando com vocês, eu estou planejando e produzindo. Pode ser que eu precise retificar, voltar, falar melhor dizendo. Pode ser que estejam acontecendo algumas repetições que eu não faria no texto escrito. Então, a fala, ainda que se pretenda de acordo com a norma padrão, conterá correções, repetições, hesitações que a escrita não vai ter. Então essa percepção é uma marca da variação diamésica, né? Perceber ali hesitações, repetições, pausas, reformulações da fala. E eu incluí aí a internet, porque a internet vai permitir elementos na comunicação que só nela são possíveis. Os emoji. Você não se comunica com emoji na escrita fora da internet e na fala. Ele está restrito ali àqueles mecanismos de linguagem, né? O VC, o SSS, que agora está muito comum para falar assim, né? Colocar vários S's. Ainda estou um pouco desligado dessas novidades. Enfim, turma. Então aqui a gente tem a variação diamésica, que é determinada pelo meio de comunicação. Se eu estou escrevendo, se eu estou falando, se eu estou na internet. Olha essa entrevista aqui.
É a revista Época entrevistando uma especialista chamada Sandra. Turma, repara que a Sandra usou a norma padrão. Era um contexto mais formal. Mas como é a transcrição da fala dela, mesmo dentro da norma padrão, haverá algumas reformulações, algumas repetições, por se tratar de fala. Deixou de ser norma padrão? Não. Mas é a norma padrão oral que vai conter necessariamente essas reformulações e hesitações. Olha aqui. Época. O que os pais podem fazer para evitar os quadros de depressão? Sandra. Desenvolver a autoestima desde a infância. É a autoestima que dá tranquilidade e segurança para enfrentar desafios, resolver desafios. Como se estimula a autoestima? Incentivando a prática de esportes, atividades culturais, hobbies. Quando o jovem desiste do vestibular, dizendo que não acha o vestibular importante, é porque o jovem tem medo do fracasso. Como superar a crise da adolescência? Antes de tudo, não encarar a crise da adolescência como uma crise. Essas repetições que a gente verificou no texto não são um problema do texto, visto que se trata de marcas de oralidade. Como ela falou, ela acabou fazendo essas repetições. Beleza? Então, a variação diafásica e a diamésica são variações de registro. Fala mais formal, fala mais informal, escrita, fala, internet. Beleza? E para finalizar o estudo das variedades linguísticas, eu quero ver das funcionalidades dela no texto. Isso aqui já tem a ver com questões expressivas, típica de textos como canções, literatura, né? Quando o autor propositalmente lança a mão de uma variedade não padrão. Quando o autor de um livro, de uma canção, opta por uma linguagem não padrão, ele pode ter querido obter diferentes efeitos com isso. Um dos efeitos é o efeito cômico, como na música Shop Saints, lá do Mamonas Assassinas, né? Eu dei um beijo nela e chamei pra passear, a gente fomos no shopping e pra moda a gente lanchar. A variação linguística aqui teve como objetivo gerar riso, né? Os Mamonas eram um grupo muito debochado que faziam música para divertir. Então aqui a variação linguística foi explorada para obter um efeito cômico, tá certo? O efeito de humor. Turma, dá para fazer todos os estudos aqui. É variedade não padrão, tem marcas fonológicas como eu di, tem marcas sintáticas como a gente fomos, aqui é nível. É uma fala diastrática, né, relacionada a grupo social, falante de baixa escolaridade, e o efeito é cômico. Então dá para analisar nível, tipo e efeito. Queridos, aqui o efeito crítico. Às vezes o objetivo do autor é fazer crítica social. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes, tem gringo pensando que nós é indigente, inútil, a gente somos inútil. Aqui, o objetivo do autor do texto ao explorar a variedade linguística é fazer uma crítica ao que ele considera uma ignorância da população. O efeito de verdade é o que mais é explorado na literatura, no cinema e que o Enem frequentemente cobra. Turma, se eu quero que o meu texto pareça verdadeiro, se eu quero dar verossimilhança a ele, eu preciso conferir às minhas personagens coerência linguística. Se eu estou dizendo que o meu personagem é alguém que veio de uma região específica do Brasil, se eu estou dizendo que ele é um gaúcho que se mudou para o Rio de Janeiro, ele vai ter que ter uma linguagem ali com marcas típicas do Rio Grande do Sul, certo? Essa variedade linguística, para parecer verdade, efeito de verossimilhança, efeito de verdade. Olha o ICC, esse do poeta Zé da Luz aqui. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Se por nós a subisse, mas porém se a com cês que São Pedro não abrisse, as portas do céu e fosse dizer carquetulice, e se eu me arriminasse, e tu com eu insistisse, para que eu me resolvesse, e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furar arriasse, e as virgens todas fugisse. Aqui o poeta Zé da Luz faz o meu lírico, que é um morador lá do sertão, certo? Essa fala típica da região, essa variação diatópica, é fundamental para dar verossimilhança para o eu lírico parecer efetivamente alguém que está inserido nesse contexto. Aqui a gente tem o efeito de verdade. Por fim, o efeito de aproximação, o efeito de empatia. Turma, se eu usar a norma padrão com alguém que não domina a norma padrão, o máximo que eu vou conseguir fazer é constranger o meu interlocutor. Então, eu estou chamando de empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Ele vai entender a norma padrão? Não.
então eu vou usar uma variedade linguística acessível a ele. Se você, futuro médico, perceber que o seu paciente é uma pessoa simples, né, ali que tem uma linguagem bem informal, uma variedade linguística não padrão, se você falar, o senhor precisará fazer um cateterismo porque está com uma obstrução na artéria, é possível que você agrave ali a sensação do seu paciente. Se você falar assim, seu João, o senhor está com uma veinha do coração entupida, vai ter que dar uma limpada nisso aí. Aquela cachaçinha, aquele torresminho vai ter que ficar para depois. Esse paciente mais simples vai entender perfeitamente o que você quis dizer. Aqui você fez um exercício de empatia linguística, você falou do jeito que o outro entendesse. E também para gerar aproximação. Isso é muito comum na propaganda, né? A variedade linguística não padrão gera mais aproximação com o interlocutor, né? Então aqui, ó, vem para a caixa você também, em vez de venha para a caixa você também. É um meio de conseguir aproximação. Então se você vai fazer uma propaganda de roupa de surf, a norma padrão não vai ser a melhor linguagem, a linguagem dos surfistas vai ser a mais adequada, certo? Então, efeito da variação linguística é analisar o que se quis obter de resultado com o emprego da variação. Humor, crítica social, efeito de verdade, aproximação, empatia, tá certo? Aqui a gente encerra as nossas aulas sobre variação linguística. Vimos o que são as variedades, os níveis de variação, os tipos e os efeitos obtidos com ela. Tá certo? Queridos, beijo, fiquem bem. Na dúvida, vai no slide do Rodolfão.